Nessa edição especial do Espaço Livre, nós vamos falar sobre os 50 anos do golpe militar brasileiro, os 21 anos de ditadura conhecidos como anos de chumbo. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. O que você sabe sobre a ditadura? O básico que todo mundo aprendeu no colegial, que era uma época difícil, muita repressão, não tinha liberdade para praticamente nada. O pessoal sentia-se vigiado o tempo todo e isso causou muita polêmica, não só no Brasil, mas repercutiu no mundo todo. Eu sei que foi um período muito difícil para os brasileiros em geral, porque a gente sofreu pela falta de liberdade de expressão, não podia falar o que a gente pensava. Pessoas de família mesmo sofriam perseguição, essas coisas, então foi um período bem difícil para a história do Brasil. Era 13 de março de 1964. Mais de 500 mil pessoas, com o apoio dos partidos de esquerda, tomaram as ruas do Rio de Janeiro a favor do então presidente João Goulart. Poucos dias depois, a extrema-direita TFP, Tradição, Família e Propriedade, colocou 400 mil pessoas nas ruas de São Paulo contra Jango. Naquele momento específico do governo do João Goulart, houve demandas de natureza mais radicais. Particularmente, estamos falando das reformas estruturais. Reforma agrária, reforma urbana, a própria reforma estudantil, pleiteando o número de vagas nas universidades. Então, toda essa conjuntura colocou o próprio governo do João Goulart, que já era um governo bastante, do ponto de vista dos militares, da própria UDN, da ala mais conservadora, visto com muitas restrições, porque tradicionalmente ele era associado, por ser o principal expoente do PTB, a essa dimensão mais nacionalista do governo do Vargas, e ao mesmo tempo haviam várias suspeitas de que ele também conjecturava com o populismo argentino e que haveria uma suposta intenção de criar um sindicalismo corporativista no Brasil, no sentido de assumir efetivamente a dirigência do país. Isso tudo foi, em boa medida, alimentado pela propaganda militar naquele momento. Nós recebíamos muitas mensagens do governo, do Estado, era o Adhemar de Barros, que era o governador, de outros governos, e muitas mensagens em código que eram passadas para a direção da empresa, já na articulação dessa marcha. No dia 31 de março, quando houve a marcha, todos os funcionários das empresas, das grandes empresas, que eram, a Nestlé era no centro de São Paulo, na Praça Braulio Gomes, onde tem a Biblioteca Municipal, foram dispensados entre 3 e 4 horas. E os ônibus tinham sido proibidos de trafegar no centro da cidade. Então nós não tínhamos como ir embora. E infelizmente fomos contados com os manifestantes, mesmo discordando da marcha. Naquele momento, de fato, essa marcha teve um peso significativo, mobilizando milhares de pessoas em São Paulo, em Curitiba, em outras partes do Brasil. E isso deu uma certa legitimidade para essa tomada direta do poder. Portanto, alguns historiadores vêm interpretando o golpe, de fato, como tendo significado, por um lado, uma reação da sociedade às reformas e à democracia. Porque, estranhamente, se a gente pensar naquela conjuntura, nem a direita e nem a esquerda, que já tinha enveredado pela luta armada, uma facção, outra facção, essa liderada pelo Brizola, por exemplo, queria as reformas a qualquer custo, mesmo que não fossem aprovadas pelo Congresso. É interessante pensar que a questão da democracia, das vias efetivamente democráticas, plebiscitárias, não era cara para nenhuma dos dois lados. É interessante que nem a esquerda nem a direita levaram isso tão a sério. Foi então que no dia 1º de abril o presidente do Brasil foi deposto e o país entrava de vez em uma ditadura. Protestos culminavam em prisões. Foi um período de muita violência, perseguição e assassinatos. Eram punidos aqueles que não concordavam com o regime. Fizemos uma manifestação na frente do Palácio Mauá. Aí quem estava lá, o delegado Fleury. E o Fleury disse: prenda essa magrinha. Era eu, né? E eu tinha um lenço vermelho que eu havia comprado nas lojas americanas, assim, na cabeça. A gente amarrava assim, depois amarrava assim, ficava parecendo uma egípcia, estava na moda. Ele arrancou, eu saí correndo em primeiro lugar e eles me prenderam na esquina, né? Aí ele arrancou meu lenço e falou: olha a bandeira desta comunista de... O Estado, nesse momento, instrumentalizou os seus agentes
né, geralmente da polícia, geralmente do exército, da marinha, da aeronáutica, para cometer as maiores brutalidades, né, sob o argumento da guerra interna, né, que foi uma doutrina adotada pelas Forças Armadas então. Ou seja, uma guerra interna, dentro do conceito de guerra, o objetivo é eliminar o inimigo. E o inimigo interno eram todos aqueles que estavam sob suspeição. E por fim a censura, que foi o órgão mais coercitivo do regime, né, que limitava uma série de manifestações. Houve uma ampla desmobilização de fato política e mesmo cultural, né, a chamada era da República dos Festivais foi em boa medida esvaziada por causa da censura, da repressão, cassação de mandatos, cassação de personalidades públicas ligadas ou ao meio artístico ou à política, enfim. Isso tudo foi o período negro aí da nossa história da ditadura militar. A censura, à época se cria uma frase, né, que revela bem o que é censura, que diz assim: toda censura é burra. A censura é arbitrária. A censura não tem o objetivo de refletir sobre o conteúdo, ela simplesmente tem uma série de referências na forma de cartilhas, né, ou certas recomendações, e o censor, ao interpretar o mundo, interpreta de uma forma muito rasteira, rudimentar, maniqueísta, né, muito pobre. E no Jornal do Brasil, quando a censura se instala no Jornal do Brasil, o censor requereu da empresa, né, uma sala com ar-condicionado, com secretária, tudo, né? E então o pessoal mandava para o censor uma série de matérias, né, ou páginas, que não eram aquelas mesmas que iam para a oficina. Então o censor censurava lá em cima, né, na sala toda aconchegante, e lá na oficina se imprimia outro jornal. E isso foi sendo feito e o censor começou a levar puxão de orelha dos seus chefes, né? Como que pode você estar lá e o jornal? Até que o censor teve que aprender que ele tinha que trabalhar na oficina também, para acompanhar lá e naquele ambiente que era altamente insalubre, né? Não tinha secretária, não tinha ar-condicionado, altamente quente, né? Respirando aquele chumbo derretido que vai afetar a saúde de muitos tipógrafos, linotipistas e impressores de época, né? Nós não podíamos conversar na universidade, na Maria Antônia, se nós nos reuníamos num grupinho de colegas para conversar, vinha um agente, né, da polícia, chamava Força Pública ou do DOPS, abria o casaco assim, mostrava a arma e falava circulando, circulando. Nós não tínhamos liberdade de expressão. As sequelas da ditadura foram profundas. Uma delas, obviamente, a própria despolitização profunda pela qual passou a sociedade. Aquilo que parecia algo iminente, que era uma sociedade em vias de fato, né, de assumir a dirigência democrática do país pelas vias plebiscitárias, aquilo foi desmobilizado, estruturalmente desmobilizado. A partir da década de 1980, a ditadura brasileira começa a entrar em decadência. O governo não conseguia estimular mais a economia e a hiperinflação era uma realidade, o que deu mais força ainda ao movimento pró-democracia. Em 1985, o Brasil teve o primeiro presidente após a ditadura. Tancredo Neves, que faleceu 38 dias após a posse, deu lugar a José Sarney, vice na chapa de Tancredo. Essas coisas juntas, né, ou seja, a sequela da ditadura e depois uma segunda ditadura, a ditadura do neoliberalismo, né, acarretaram de fato uma sociedade ainda hoje em busca, né, de um sentido para suas ações políticas. E fazer política não é ser só o detentor do poder e exercer dominação. Mas fazer política é aceitar os conflitos. Aceitar os conflitos, aprender a dialogar. E se você tem interesse e quer saber um pouco mais sobre a ditadura militar no Brasil, no dia 8 de abril, às 6 da tarde, haverá uma exposição de fotos no hall de entrada do auditório Dom Gilberto. A gente se vê na próxima edição do Espaço Livre.